Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela é integrada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela se torna. Se uma inferioridade é consciente, sempre há uma chance de corrigi-la. Mas se ela é reprimida e isolada da consciência, nunca é corrigida e pode explodir de repente em um momento de desatenção. De qualquer forma, ela se torna um obstáculo inconsciente, atrapalhando nossas melhores intenções. Carl Jung fala sobre 2 tipos de sombras: a sombra pessoal, o lado sombrio desconhecido da nossa personalidade, e a sombra coletiva, o lado sombrio desconhecido da sociedade. Começando pela sombra pessoal, Jung a descreve como aquilo que uma pessoa não deseja ser. Ela representa atributos e qualidades do ego desconhecidos ou pouco conhecidos. É a soma de todas as qualidades desagradáveis que gostamos de esconder de nós mesmos. A sombra contém inferioridades que todos têm, mas preferem não reconhecer, porque parecem fracas, socialmente inaceitáveis ou até mesmo malignas. A sombra é mais visível quando estamos dominados pela ansiedade ou outras emoções, sob a influência do álcool, etc., quando podemos de repente soltar uma observação hostil durante uma conversa amigável. Quando não queremos assimilar o que desprezamos, projetamos isso nos outros. É possível conhecer a própria sombra e estar parcialmente consciente dela, ou seja, sob o controle do ego. Muitas pessoas, no entanto, se recusam a reconhecer sua sombra de tal forma que o ego nem está ciente do comportamento sombrio e, portanto, não tem como controlá-lo. Nessas condições, a sombra é autônoma e pode se expressar em humores inexplicáveis, irritabilidade e crueldade. Ao longo de seus escritos, Jung destaca a importância de desenvolver a consciência da sombra na psicoterapia e suas projeções na vida do indivíduo. Embora a sombra seja geralmente percebida como negativa, ela também pode ser positiva. Na verdade, explorar nossa sombra nos dá acesso a muitas qualidades positivas. Jung escreve que a sombra exibe uma série de boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. Uma das colaboradoras mais próximas de Jung, Marie-Louise von Franz, escreve: a sombra não é necessariamente sempre um oponente. Na verdade, ele é exatamente como qualquer ser humano com quem se precisa conviver, às vezes cedendo, às vezes resistindo, às vezes dando amor o que a situação exigir. A sombra se torna hostil apenas quando é ignorada ou mal compreendida. A sombra contém todos os tipos de qualidades, forças e potenciais que, se não forem explorados, nos levam a um estado de empobrecimento na nossa personalidade, criando obstáculos inconscientes que inibem o crescimento e a incorporação dessas boas qualidades que permanecem adormecidas na nossa psique. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que ser assertivo é ser rude ou agressivo, perdendo as qualidades de confiança e a capacidade de falar por si mesma de maneira honesta e respeitosa, o que pode levar a menos proatividade, dificultando conseguir um aumento ou promoção no trabalho, ter dificuldades financeiras e assim por diante. Então, quando essa pessoa encontra alguém assertivo, no fundo sente ressentimento e culpa, tornando sua sombra mais negra e densa. Esses aspectos valiosos devem ser assimilados na experiência real e não reprimidos, cabendo ao ego abandonar seu orgulho. Também encontramos nossa sombra nos sonhos, como uma pessoa do mesmo sexo do sonhador. É o que parece ser uma crítica do nosso caráter vinda do inconsciente, um juízo interno do nosso próprio ser que nos repreende. E o resultado, geralmente, é um silêncio envergonhado. Devemos identificar o conteúdo da sombra e integrá-lo à nossa personalidade. Este é o processo de realização da sombra, também conhecido como trabalho com a sombra. Aqui começa um trabalho doloroso e longo de autoeducação, onde se deve entrar em longas e difíceis negociações com a sombra. Um trabalho que podemos dizer que é o equivalente psicológico dos trabalhos de Hércules. Através do trabalho com a sombra, pode-se observar a sombra externamente, observando as próprias reações emocionais e sendo radicalmente honesto sobre as interações com os outros, internamente explorando os próprios sonhos. Isso permite que alguém se torne iluminado e reduza o potencial destrutivo da sombra, não tanto travando uma guerra contra a escuridão, mas trazendo a escuridão para a luz e a luz para a escuridão. Como Jung escreve, não há luz sem sombra e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Não devemos buscar a perfeição, mas sim a totalidade da personalidade. O processo de individuação ao longo da vida cria um equilíbrio entre os reinos consciente e inconsciente, alinhando o ego ao self, a totalidade da personalidade. Por mais assustador ou sombrio que seja confrontar nossa sombra, encontrar a verdade traz alívio. Discernir a verdade é o processo de autenticidade, uma escavação meticulosa nas profundezas do nosso ser para explorar possibilidades e limitações, distorções e as partes enterradas e muitas vezes esquecidas de nós mesmos e nossas habilidades. A maioria das pessoas, no entanto, é muito indolente para pensar profundamente sobre até mesmo os aspectos morais de seu comportamento dos quais estão conscientes, quanto mais considerar como o inconsciente os afeta. A
sombra também pode consistir em fatores que surgem de uma fonte fora da vida pessoal do indivíduo. Aqui é onde nos deparamos com a sombra coletiva, o lado sombrio ou os aspectos desconhecidos ou pouco conhecidos de uma sociedade e cultura. Consiste naquilo que se opõe aos nossos valores compartilhados e coletivos. A sombra coletiva refere-se a um aspecto enorme, multidimensional, muitas vezes horrível, mas elusivo da vida humana, a uma imensidade de danos infligidos pelos seres humanos uns aos outros e ao mundo natural e aos vastos efeitos posteriores de tais danos nas gerações subsequentes. Encontramos a sombra coletiva na projeção de escuridão e inferioridade, na violência e opressão, na invisibilidade do sofrimento atual, na negação da responsabilidade atual. Enquanto o material da sombra coletiva pode ser representado brutalmente em guerras, massacres e genocídios, ele também pode se esconder sob os mantos muitas vezes atraentes de atividades missionárias, como a imposição do uso de línguas específicas, uma realidade orwelliana que estamos vivenciando atualmente. Como é da natureza de todo material sombrio, seja individual ou coletivo, sua existência e influência podem ser pervasivas sem serem óbvias. A sombra coletiva se manifesta externamente em atrocidades, perseguições, sofrimento físico, doenças, pobreza, desnutrição, alcoolismo, crime, morte de culturas e assim por diante. Também pode se manifestar mais internamente em meio às complexidades de cada psique individual, como ódio de si mesmo, de sua herança e de sua cultura, depressão e sentimentos de impotência, o desejo de vingança para que outros possam experimentar algo como sua própria dor, etc. A sombra coletiva é o que historicamente tem sido rotulado como mal. Na tradição cristã, seria o diabo, e alguém que é possuído pelo diabo perde sua qualidade humana e adquire uma natureza demoníaca. Nossa resposta primária ao mal para Jung deve ser a busca pelo autoconhecimento, pela totalidade, que pressupõe a assimilação do material sombrio. O indivíduo deve saber implacavelmente quando bem ele pode fazer e de que crimes é capaz. Quando há um problema conhecido em uma sociedade específica, pode ser chamado de problema sombrio se houver evidências de negação, projeção e falta de responsabilidade individual e coletiva. Portanto, assumir a responsabilidade, moral, política e espiritualmente, é particularmente crucial. A coragem com que suportamos nossa escuridão libera os outros de terem que carregá-la por nós. Por exemplo, para responder a exemplos de sofrimento histórico em massa, guerras, genocídios, holocaustos, opressão pervasiva, etc., cujos efeitos persistem. Como seres humanos, temos muito a aprender nesse sentido. A negação, muitas vezes conectada a um desejo de seguir em frente e deixar o passado para trás, parece a abordagem mais comum e geralmente a primeira reação. Existem e têm existido muitas tentativas de lidar com passados difíceis e dolorosos através de desculpas públicas por apoiar atrocidades, arrependimento, pagamentos de reparação após guerras, peregrinações a lugares de grande sofrimento, etc. Mas como lidamos com o passado de maneira que a integração da sombra ocorra profundamente e amplamente dentro de uma população, em vez de simplesmente a um nível simbólico através de líderes ou políticas? Lembrar e falar o que muitas vezes parece invisível é inevitavelmente um processo doloroso para vítimas e perpetradores, espectadores e testemunhas. Qualquer processo desse tipo só pode ser considerado bem-sucedido ou razoavelmente completo quando a dor, indignação, traição, sofrimento e todos os outros sentimentos tiverem sido expressos e ouvidos e quando a responsabilidade tiver sido assumida. Contar a verdade é tanto a forma mais desejável quanto a mais viável de lidar com um passado difícil. Um exemplo de uma terrível psicose em massa representada pela sombra coletiva é a Alemanha nazista, onde as pessoas caíram na natureza demoníaca através de sua sombra pessoal. Eles se juntaram ao partido nazista e fizeram coisas piores do que poderiam ter imaginado ou fariam em condições sociais normais. Nesse sentido, a sombra pessoal é a ponte para a sombra coletiva. Portanto, é importante resolver primeiro os conflitos internos, a sombra pessoal, para que não caiamos na sombra coletiva inconscientemente. Podemos então influenciar outras pessoas e a sociedade como um todo estará melhor. Se praticarmos a atenção plena, saberemos como olhar profundamente para a natureza da guerra e com nossa percepção, acordar as pessoas para que juntas possamos evitar repetir os mesmos horrores repetidamente. A guerra está em nós, mas também está em todos. Tudo está pronto para explodir e todos somos corresponsáveis. Para resumir, devemos primeiro reconhecer nossa sombra pessoal e entrar em longas e difíceis negociações com ela, sendo honestos conosco e nossas interações com os outros, observando nossas reações emocionais e explorando nossos sonhos, para não nos tornarmos vítimas passivas da nossa sombra e de nossas projeções inconscientes, permitindo-nos resgatar as boas qualidades que estão adormecidas dentro de nós, o que melhora nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Podemos então estar conscientes da sombra coletiva e não cair presas dela e assumir a responsabilidade de abordar com a negação de questões importantes e a falta de iniciativa individual e coletiva. A coragem de suportar nossa escuridão traz alívio para os outros, pois dizer a verdade é a forma mais desejável de lidar com um passado difícil, em vez de ignorar as atrocidades e deixar a sombra crescer cada vez mais até não poder mais crescer, e assim a história se repetir. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre a sombra. Você pode apoiar o canal curtindo, comentando ou compartilhando o conteúdo. Para viver sozinho é preciso ser um animal ou um deus, diz Aristóteles. Nietzsche acrescenta um toque. Deixando de lado o terceiro caso, é preciso ser ambos. Em O Crepúsculo dos Ídolos, um estudo publicado
publicado na PLOS Medicine em 2010, revelou que os riscos à saúde da solidão crônica são comparáveis a fumar 15 cigarros por dia. Para combater a solidão, podemos trabalhar para aumentar nossa conexão social. No entanto, também devemos melhorar nossa capacidade de ficar sozinhos. Afinal, nem todos que estão sozinhos se sentem solitários. Refletindo sobre seu tempo passado sozinho, o filósofo Henry David Thoreau, em sua obra Walden Pond, disse: "Nunca me sinto solitário aqui. Nunca encontrei um companheiro tão agradável quanto a solidão." Neste vídeo, exploramos as virtudes da solidão e por que ela promove o autodesenvolvimento, proporciona uma liberdade incomparável, alivia muitos problemas de saúde mental e é crucial para construir um caráter forte. Nietzsche distingue entre solidão e estar só, afirmando: solidão é uma coisa, estar só é outra. Você aprendeu isso agora. Em Solitude, um encontro filosófico, o filósofo Philip Koch define solidão como um período de experiência desvinculado de outras pessoas em percepção, pensamento, emoção e ação. Solidão é simplesmente um mundo experiencial no qual outras pessoas estão ausentes. Isso é suficiente para a solidão, isso é constante em todas as solidões. Muitas das figuras imponentes da história ascenderam a seu status lendário, aproveitando os benefícios de longos períodos de solidão. Os 40 dias e noites que Jesus passou no deserto o impulsionaram às suas alturas espirituais. Buda e Moisés encontraram na solidão as grandes visões morais que definiram suas vidas. Marco Aurélio, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus, Henry David Thoreau e muitos outros filósofos buscaram na solidão um santuário para cultivar seu caráter e desenvolver suas percepções filosóficas longe da influência corruptora da sociedade. Nietzsche, por exemplo, escreveu: "Quando estou entre muitos, vivo como os muitos, e não penso como realmente penso. Depois de um tempo, sempre parece que querem me banir de mim mesmo e roubar minha alma. Então, preciso do deserto para voltar a ser bom, em Aurora." O almirante Richard Byrd passou um inverno sozinho na Antártida, suportando um frio brutal, longas noites escuras e uma solidão que nenhum poder na Terra poderia aliviar por pelo menos 6 meses. Apesar das condições adversas, este período de solidão foi transformador. Em seu livro Sozinho, ele escreveu: "Sim, a solidão é maior do que eu antecipava. Meu senso de valores está mudando, e muitas coisas que antes estavam em solução na minha mente agora parecem estar se cristalizando." Porque alguns prosperam na solidão enquanto outros sofrem com a solidão. Os solitários muitas vezes desconhecem as virtudes da solidão ou não sabem como aproveitá-las. Entre as virtudes da solidão está a liberdade de descobrir quem somos e nos tornarmos essa pessoa. O filósofo Arthur Schopenhauer observou: "Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho. E se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois é somente quando está sozinho que ele é realmente livre. A restrição está sempre presente na sociedade como um companheiro de quem não se pode livrar. E na proporção da grandeza da individualidade de um homem, será difícil para ele suportar os sacrifícios que toda interação com os outros exige." Em Ensaios e Aforismos. Para entender a liberdade que a solidão oferece, devemos considerar as restrições das interações sociais. Amigos, familiares e parceiros românticos são essenciais para uma boa vida, mas também representam o que Philip Koch chamou de estruturas de demandas. Demandas para serem ouvidos, cuidados e seguidos, ou liberados de acordo com suas necessidades. O estado emocional dos outros também afeta nossa experiência. Pessoas alegres nos elevam, enquanto um mau humor pode nos derrubar. Nosso estado emocional muitas vezes depende das pessoas ao nosso redor. R.D. Laing observou: "Eles não estão se divertindo. Não posso me divertir se eles não se divertirem. Se eu conseguir que eles se divirtam, então posso me divertir com eles. Conseguir que eles se divirtam não é divertido. É um trabalho árduo." Até mesmo estranhos influenciam nossa experiência. O filósofo Jean-Paul Sartre sugere imaginar-nos sozinhos em um parque, aproveitando as árvores, o sol e os pássaros. Eles existem apenas para nós, mas quando outra pessoa se senta em um banco próximo, nossa experiência muda. Tornamos-nos conscientes de que somos agora um objeto na consciência de outra pessoa e isso interrompe nossa comunhão idílica com o ambiente. De forma análoga, o psicólogo William James destacou o sentimento decepcionante que surge em um caminhante solitário quando vê outro caminhante se aproximando à distância. Ele imediatamente se sente mais autoconsciente e menos livre, menos capaz de simplesmente ser. É isso que Sartre quis dizer com a frase: "O inferno são os outros." Ou, como Sartre escreveu: "Pela mera aparição do outro, sou colocado na posição de julgar a mim mesmo como um objeto, pois é como um objeto que apareço para o outro." Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada. Todas essas restrições estão ausentes na solidão, pois a solidão é caracterizada pela ausência de restrições e uma liberdade inacessível no engajamento social. Na solidão, somos livres para desfrutar do nosso entorno sem a consciência perturbadora de que somos um objeto no campo perceptual de outra pessoa. Somos livres para fazer o que quisermos, quando quisermos. Podemos pensar ou sentir qualquer coisa e seguir nossas paixões sem nos preocupar com o que os outros vão pensar de nós ou se estamos atendendo às suas expectativas ou demandas. Livre. No começo parece estranho, ninguém te limitando de nenhum lado. Philip Koch, Solidão, um encontro filosófico. O filósofo inglês William Hazlitt tinha o hábito de fazer longas caminhadas sozinho, simplesmente para desfrutar da liberdade da solidão. E como ele observou, a alma de uma jornada solitária é a liberdade perfeita, para pensar, sentir, fazer exatamente como se deseja. Por uma vez, gosto de fazer tudo do meu jeito. E isso é impossível a menos que você esteja sozinho. William Hazlitt, Conversas à Mesa. Ou, como Philip Koch observou, Thoreau comentou:
Eu vou e venho com uma estranha liberdade na natureza. Isso é verdade, mas por quê? Um ponto óbvio é a fuga dos controles sociais que governam toda a vida interpessoal. Na solidão, você pode gritar "fogo" a qualquer momento e pode fazer isso totalmente nu. Certamente, a liberdade de movimento é uma metáfora universal para a liberdade espiritual da solidão, onde nossos espíritos vagam, ou divagam, ou saltam, ou voam. A liberdade da solidão é valiosa por si só, mas também como um meio de autodescoberta e crescimento pessoal. Pois quando estamos sozinhos e ausentes das restrições sociais que limitam nossa experiência, podemos nos envolver no que Philip Koch chamou de sintonia consigo mesmo. Ou, como ele explicou, a sintonia consigo mesmo é melhor caracterizada pela imagem do fluxo livre. O fluxo na consciência de pensamentos, desejos e emoções sem qualquer sensação de censura ou gestão, juntamente com um acesso livre de volta às suas origens. Philip Koch, Solidão, um encontro filosófico. Abrir-nos para a gama completa de nossas emoções, pensamentos, desejos e imagens internas nos coloca em contato com aspectos de nossa identidade que enterramos sob as máscaras sociais que usamos quando estamos perto de outras pessoas. Mas na solidão, somos livres para tirar essas máscaras, pois não há ninguém para ouvir ou responder, exceto a voz de nossa consciência. Após um relacionamento longo e difícil, a romancista May Sarton passou um tempo prolongado em total solidão e, como ela escreveu em Diário de uma Solidão, começo a ter intimações agora de um retorno a algum eu profundo que esteve muito absorvido e muito machucado para funcionar por muito tempo. May Sarton, Diário de uma Solidão. Ou, como o filósofo americano Thomas Merton ecoou em A Vida Silenciosa, nem todos os homens são chamados a serem eremitas, mas todos os homens precisam de silêncio e solidão suficientes em suas vidas. A vida é sempre miserável e exaustiva. Se o homem está constantemente exilado de sua própria casa, trancado fora de sua própria solidão espiritual, ele deixa de ser uma pessoa verdadeira, ele não vive mais como um homem. Thomas Merton, A Vida Silenciosa. As vozes que ouvimos na solidão, entretanto, nem sempre são agradáveis. Às vezes, a sintonia consigo mesmo envolve reviver traumas passados e o surgimento de emoções dolorosas, medos e ansiedades que temos evitado ao nos imergir nas distrações da sociedade. Este estado de sintonia interior nem sempre é alegre ou sereno. Às vezes, envolve sentir com intensidade devastadora os conflitos, as raivas, as intimações de mortalidade que temos tentado negar, anseios, raivas, ciúmes, dependências e afastamentos podem ser vividos com segurança quando as pessoas